Para esses grupos que sempre foram nossas referências, Chemical Funk, Discípulos do Ritmo, Backspin, quantas mulheres nós tínhamos acesso, né? E era genuíno o nosso olhar. Então, eu, Cissa, olhava a companhia de performance, eu via mais mulheres. Eu olhava o Street Soul de Curitiba, eu olhava algumas mulheres. Mas eram 3, 4, né? E dessas mulheres, quem são para vocês, foram as grandes inspirações para vocês, que eu sei que foi de forma genuína mesmo. Vocês olhavam, admiravam e procuravam, caçavam os 30 segundos do vídeo da Lollipop, quando ela entrava na batalha e fazia... Saiu, acabou, deu isso. O resto ela só performava, né? Mas não é só uma performance. Para a gente, como mulher, não é só uma performance. Olha, vou ser bem sincera. Eu faço parte de um grupo chamado Grupo Gurias e surgiu exatamente pela falta de ver mulheres juntas, assim, né? Era muito difícil na nossa época realmente ter grupos que tivessem muitas mulheres. Eram 3 no máximo. Mas as minhas referências... Mônica Bernardes, eu acho que foi uma das primeiras, assim. Drica Deodoro também, que foram onde eu encontrei na Casa do Hip Hop de Diadema. Juju Ramos, que foi uma das primeiras. Juju Ramos e Cris, finíssima. São 2 irmãs e elas faziam aula com o Nelson Triunfo. Inclusive, era a pessoa que eram as pessoas que o Nelson sempre mostrava. Olha, isso aqui é locking, isso aqui é popping, isso aqui é wacking. E elas faziam essas demonstrações dentro das aulas deles. Nath Glitz, que foi uma pessoa que deu também muitas aulas para a gente, assim, para a minha geração. Fran Manson, óbvio, não preciso nem falar. Assim. Eu falo até hoje, assim, para mim é uma das maiores referências que a gente pode ter aqui nesse país. Tati Sanches também, né? Acho que principalmente assim trazer informação. A Tati é uma pessoa que sempre tinha acesso a essas informações e passavam essas informações, né? Porque também essa questão do inglês era uma coisa muito escassa, então quem tinha acesso eram essas pessoas passavam para a gente. A Aninha, eu já falei aqui, a Ana Pessutti, que também foi uma professora assim, que eu sinto muita falta. E as meninas do Grupo Gurias, assim, também, que o Grupo Gurias, ele tem mulheres de vários estilos de dança, então não só uma, né? E isso eu falei todas nacionais, mas uma que é a da Mita Jo Freeman mesmo, que é uma das mulheres que eu mais assisti vídeos, que eu mais olhei, que mais foi citada para mim, para eu estudar também, principalmente pelo Tyrone, que é a da Mita. É importante a gente falar todos esses nomes, porque para mim também foram os mesmos. É um pouco difícil citar uma pessoa só. Porque eu sou curiosa, né? Tipo, gosto de ver muitas coisas. E o que sempre me inspirou é a dança, né? Então, a dança, ela me inspira muito fortemente, assim. O quanto a pessoa ela pode ser ela mesma quando ela dança. Então, o que me prende nas meninas era muito isso, assim. Eu vinha para São Paulo para eu poder ver essas identidades delas, assim. E o que era muito legal é que quando cada uma dançava, cada uma, ainda até hoje, né, tem o seu jeito, assim. A Ló também foi uma pessoa muito importante para a gente aqui numa época, porque a Ló vinha para o Brasil, né, por conta das coisas que ela também pessoais que ela estava vivendo aqui. E aí eu era uma pessoa que eu pedia muito para ela dançar, principalmente quando eu comecei a dançar o wacking. E aí eu fiz um vídeo, que é muito difícil fazer vídeos. Resolvi fazer um vídeo que está até hoje no YouTube, num bosque. E o Shabadu falou assim, você não está fazendo só wacking, você está fazendo vogue também. Eu, oh my God, mais uma dança. E aí eu falei, como que eu vou descobrir isso? Já está difícil achar sobre o wacking, como que eu vou descobrir o que é vogue agora? E aí a Ló, quando eu falei, é gringa? Eu não sei falar inglês até hoje, assim, né, direito, né? Eu só chego e falo, dança aí. Aí eu cheguei nela, a gente tinha que ir nas festas, quando a gente ia nos eventos e tinha as pessoas internacionais, a gente tinha que ir nas festas. Hoje em dia a gente não vai. A gente tinha que ir e tinha que dançar.
Tinha que dançar. E aí eu ia na rodinha, que estava a pessoa internacional, no caso ali a Ló, e falava, Vogue, Vogue, Vogue. Quê? Vogue. E ficava esperando. Ela estava começando a falar umas coisinhas, assim. E ela foi uma pessoa muito especial, assim, porque ela ria, rachava o bico comigo. Eu falava, Vogue, que Vogue, please. E aí ela fazia um Vogue, assim, de um jeito, e aí eu, tá. Daí eu memorizava, voltava, treinava. Aí foi quando começou a vir alguns pioneiros para o Brasil também do Vogue. Aí, de novo, tem que ir para o evento. Não dá para ficar em casa, tem que ir para o evento. Vai para o evento, tem que ir na festa. Chegar na festa, Vogue, Vogue, please, o quê? Aí, era mais, às vezes, nas festas, muito mais nas festas que a gente aprendia. Porque eles ficavam à vontade, eles falavam. Aí foi quando explicou, não, isso aqui é áudio, isso aqui é... Eu, tá, nossa, vai muito além, né, amigo? E mostrando. Então, assim, foi uma pessoa, para mim, que foi marcante, assim, também, porque daí a gente usava muito camiseta, e ela veio e cortou a gola, começou a mostrar o ombro, aí ela começou a vir com regatinha, e eu falava, dá pra dançar de regatinha? Eu não sabia que dá pra dançar de regatinha. Então, ela foi muito importante, assim, para mim, porque acho que ela também foi trazendo esses outros lugares, assim, né? Eu sinto na moda o tempo inteiro, né? Hoje todo mundo usa arte era arte, né? Nike, sim, né? E tem um padrão, né? Tem. As calças de fita, tem, né? Eu lembro uma vez que a Tati, ela estava muito envolvida, a Tati Santos estava muito envolvida com house, e aí ela falava assim, vou inventar uma moda. Eu falava, qual é? Vou usar essas calças mais curtas, assim, ó. Eu vou usar, você vai ver, vai todo mundo usar. E, gente, usou. A gente puxava, né? Ficava um lado só. Todas as mulheres usavam essas calças. E eu falava assim, gente, foi pensado mesmo. Ela falava, Sim. Mas é por conta dessas grandes inspirações, Com certeza. né? E vocês são referências pra gente, né? E para tantas outras pessoas que estão aí dentro da dança. Nós temos muitas meninas dançando. Elas estão ocupando um lugar muito grande. A gente vai para evento, a gente olha, 70% é mulher. Né? A grande maioria, até mais, né? Vocês, Fran, mais do que eu. E foi de forma muito espontânea vocês chegarem, fazerem essa transição. Fran, Bauru, interior, aula regular, dentro de um estúdio particular, coreógrafa de grandes festivais, para chegar dentro do mainstream, coreografando as grandes cantoras, tendo essa visibilidade. Para você também, Darlita, foi toda a sua história dentro das batalhas e depois você vê que tem um salto, né? Tem gente que com certeza deve conhecer vocês, mas pelos últimos anos. E não lá atrás, nas batalhas, a Fran lá do Vogue, né? Do Wacking. Isso foi de forma muito natural, foi algo que vocês construíram também, tinham essa vontade, porque a gente faz as nossas transições das nossas carreiras, não é? Nós temos as nossas vontades, a gente vai se moldando para algumas coisas, assim, para ocupar alguns espaços. Isso foi de forma espontânea ou não para vocês? Algumas coisas elas foram espontâneas, tipo, uma coisa está ali, uma coisa vai puxando a outra, quando você vê, você já está ali. E outras coisas foram, não, eu vou resistir a esse lugar também, porque eu acho que aqui a gente pode furar uma bolha, a gente pode abrir visões para essas pessoas, para elas entenderem que elas também possam trabalhar nesse lugar. Assim. Pessoas que dançavam o mesmo estilo que eu não estavam ocupando lugares no mainstream, assim, não estavam ocupando lugares nos shows, nos videoclipes era um ou outro. Às vezes, quando ia para um comercial, era sempre para um lugar muito cômico, não, de fato, uma coisa mais séria, assim, ou que fale muito mais verdade nas coisas. Então, quando eu fui convidada, inclusive, para fazer o meu primeiro show, ali eu falei assim, nossa, isso é um lugar que eu não sabia que eu poderia estar, mas eu acho legal estar. E se eu estou, eu posso entender quais formas eu posso conseguir trabalhar aqui e trazer mais pessoas. Sempre foi esse objetivo, assim. O novo, ele me instiga muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, a minha vida com dança foi baseado em ir buscando coisas novas. Daí foram surgindo outras coisas.
E aí você fala, nossa, realmente, eu fui estudar outros estilos de dança para além das danças urbanas do que a gente conhece. Eu falo muito para os meus alunos assim, quando a gente tem sonhos, né? Eu vim de uma geração que sonha movimento. Então, assim, eu não posso só estar sentada e sonhar. Eu tenho que estar fazendo, né? E, às vezes, esse movimento ele vai assoprar para alguma direção. Então, às vezes, sei lá, você está pensando aqui e está em movimento, mas às vezes vai assoprar e vai vir uma coisa antes. Eu percebo muito que, hoje em dia, a gente coloca... Tem a lista do sonho, a lista de ações, aí a lista dos sonhos ela está maior do que essa, assim. E aí, quando você não preenche essa, você deixa de se preencher também. Tipo, de você estar realizado, de você estar feliz, de você estar vivendo aquilo que você... Por que você começou a dançar? Né? O que te bateu e te fez querer estar aqui? Porque daí, acho que quando essas coisas não vão chegando no momento que você tanto espera, você está preenchido. Está acontecendo, né? Eu fui dançar com artista com 35 anos, acho. Não foi com os meus 18, não foi com os meus 16, não foi com os meus 21. Vai se movimentando, vai sentindo prazer nas coisas. Porque é difícil mesmo, gente. É complicado. É pra gente ainda que está na posição, porque você tem que se provar, você tem que... É um outro dia. Oi, gente. Eu sou muito fã de vocês. Tipo assim, Beyoncé, sabe? Inclusive, eu acabei de lembrar que é a minha primeira aula de Wacking foi com a Fran, lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, alguma coisa assim, São Leopoldo em dança. E aí, minha pergunta tá muito nesse sentido, acho que tá indo na linha do que a gente já tá conversando aqui. Quais são as estratégias de sobrevivência de vocês nesse lugar de, tipo, não vou cair, sabe? Porque 10, 20 anos... Gente, eu com 8, 10 anos de dança já tô assim, ó. Todo dia é um negócio, sabe? Então, assim... É isso, estratégias de sobrevivência, sabe? Obrigada. Cara, é muito difícil dizer uma estratégia, assim, porque, infelizmente, com os acessos que a gente tem hoje, piorou. Porque demorava pra gente ter uma comparação, entendeu? Então, por isso que talvez a gente consegue ter um pouco dessa força até, né? Um pouco mais, porque o que é comparar? Entendeu? Tipo, hoje em dia a gente já está comparando. Eu treinava, eu ia ter uma comparação 6 meses depois quando tinha um evento. Aí depois eu voltava a treinar, às vezes 7 meses depois de um outro evento, era o momento que alguém dançava e eu falava, ainda não tá bom, deixa eu voltar lá. E de novo, e hoje acabei de treinar, abri o Instagram, já que me quebrou aqui, hein? Dançou muito. Então, é mais rápido, né, essa resposta. Se eu vou falar de uma estratégia, eu vou falar de uma estratégia de um tempo que eu vivi, né? Então, hoje, realmente, é mais difícil. O mundo está fazendo muito barulho, né? Então, se a gente não entender o silêncio, sabe? A gente se pega nele a hora que a gente está sozinho, daí é onde vem o sentimento, de fato. Então, às vezes, a gente precisa sentir ele. Qual que é o silêncio? Então, acho que a minha estratégia talvez é essa. Fugir do barulho. Eu vou ser bem sincera, assim, estar com pessoas que me apoiam, tipo assim, para mim é muito importante mesmo. Assim, rede de apoio para mim sempre foi muito importante. Eu sou muito teimosa, então eu teimo mesmo. Assim, se é aquilo que eu acredito que seja, eu vou até o final. E aí, quem está comigo, vai comigo. Quem não está, não vai. Simples, assim. E nisso a gente acaba perdendo muitas pessoas, mas a gente acaba ganhando muitas outras. Então, e eu acho que esse é o processo da vida mesmo. A gente vai, segue, não foi a vida que escolheu, daí vai perder pessoas e vai ganhar pessoas. Um outro ponto também é dialogar mesmo. Assim. Eu acho que conversar com as pessoas, estar aberta para entender outras visões também, sabe? Ah, beleza, eu entendi essa visão. Concordo? Não. Concordo? Sim. Ah, então ok. Mas essas são minhas estratégias para viver no meio da dança.